Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Josué. Hoje nós estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus mais uma vez. Dessa vez dando continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Segunda Tessalonicenses, nós chegamos no capítulo de número 2. Hoje vamos abordar aquilo que a Bíblia nos revela como o surgimento do homem do pecado, do anticristo. Então se fala de duas vindas, a vinda de Cristo e a vinda do anticristo. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem de demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o que o detém, para que seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, e com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O dia do Senhor, nós sabemos, não se trata de um dia de 24 horas, mas de um período onde Deus irá tratar com a humanidade, irá tratar com o seu povo. Um período de extrema calamidade no mundo, chamamos, a Bíblia fala de período de grande tribulação. Devido à perseguição que eles estavam enfrentando, eles acreditavam já estarem vivendo o dia do Senhor. Paulo já havia escrito a primeira carta consolando os irmãos acerca dessa verdade sublime. Aqui ele vai reajustar algumas questões que não tinham ficado tão clara na concepção dos irmãos, e ele vai explicar que os irmãos, a igreja do Senhor, apesar da perseguição que eles estavam enfrentando, ainda não estavam vivendo o dia do Senhor ou o período de grande tribulação. Ele vai dar basicamente aqui alguns motivos claros por que a igreja não estava ainda vivendo o dia do Senhor. Em primeiro lugar, o arrebatamento ainda não havia acontecido. Em segundo lugar, apesar de haver apostasia já naquele tempo, nós vamos entender o que é apostasia aqui. Muitos ainda não estavam vivendo esse período de grande apostasia e ainda não havia surgido o iníquo, o homem da iniquidade, ainda que historicamente alguns teólogos vão definir o anticristo ou homem do pecado como figuras históricas como o próprio Nero, como Antíoco Epifânio, como o próprio César, dentre outros. Portanto, é necessário manter na nossa mente o plano de fundo geral dessa escritura, do que Paulo está querendo tratar nessa ocasião. O capítulo 1 dessa epístola mostra que Deus é o justo juiz que julga com justiça. A palavra de Deus nos mostra que Deus julgará o universo, toda a criatura. Anjos, demônios, homens, mulheres, jovens e crianças, Deus está no trono. Já aqui o capítulo 2 esboçará a derrota final dos inimigos de Deus e o triunfo da igreja do Senhor. Ele fala contra duas condições. Primeiro, ele dá uma advertência, ele vai falar, no versículo de número 2, que não vos movais facilmente do entendimento. Ele fala dessa advertência aqui com um teor de conselho que coloca a fé e a confiança em Deus. Paulo está dizendo,
não fiquem numa agitação nervosa. Para você ficar numa agitação nervosa, isso implica que você não está confiando naquele que te chamou. Paulo está dizendo, não fiquem perdendo a esperança porque Deus está convosco. Não fiquem agitados quanto a essa questão escatológica, a ponto de que alguns estavam abandonando a fé, largando o emprego, vivendo uma vida ociosa, achando que a vida de Cristo já era para aquele exato momento e acabavam deixando de executar a sua vida cristã de piedade na sociedade naquele momento. O verbo que Paulo usa para aconselhar os irmãos a não ficarem perturbados é a mesma expressão usada para falar de um navio que é balançado e agitado pelas ondas do mar por não estar ancorado, por não estar preso mais às suas amarras. Em outras palavras, quando o cristão para de olhar para Deus, para de olhar para a sua palavra, ele é balançado, ele é agitado pelas tribulações, pelas incertezas da vida. Por isso, o nosso estado deve ser um estado de firmeza e de fé. O estado de perturbação resulta de ter sido movido do entendimento, perdido o entendimento daquilo que a palavra de Deus afirma com clareza. O Senhor Jesus Cristo virá e nos levará. Enquanto ele não vem, nós continuamos sendo sal da terra e luz do mundo. Agora, uma questão interessante aqui precisa ser levantada os irmãos não ficaram perturbados e em incerteza de fé à toa. Há pelo menos três possíveis ações aqui do adversário que levou aqueles irmãos a se perturbarem, a perderem a fé. Paulo vai falar que os três motivos são, em primeiro lugar, que não vos movais facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós viesse. É difícil afirmar categoricamente o que Paulo quis dizer com isso, mas é provável que quando Paulo está falando aqui sobre o Espírito, ele diz respeito a expressões vocais carismáticas provavelmente forjadas. Paulo está aqui provavelmente advertindo a igreja a tomar cuidado com os falsos profetas ou falsas declarações, talvez no próprio nome de Paulo, tidas como inspiradas, que distorcia ou que contradizia o ensino das Escrituras, portanto, pregações ou profecias que eram interpretadas equivocadamente. O próprio Pedro faz menção sobre Paulo, que falava de coisas profundas e que os indoutos, os incultos, distorciam para sua própria perdição. Então, a primeira coisa que levou os irmãos a se perturbarem foi os espíritos, provavelmente uma profecia ou provavelmente interpretações das profecias nos seus dias. Em segundo lugar, a epístola que Paulo fala, não vos movais quer por espírito, quer por epístola, quer por palavra, em segundo lugar, são aqui provavelmente recordações forjadas ou interpretações errôneas do ensino verbal de Paulo e dos apóstolos. Em terceiro lugar, epístola. É um documento falsificado, conforme o capítulo 3, versículo 17, ou anônimo, que refere-se a 1 Tessalonicenses ou a outra carta paulina mal interpretada. Paulo vai advertir a igreja, refuta a ideia de que o dia do Senhor já está em andamento. A igreja não está no dia do Senhor porque ela ainda está na terra. Uma vez que a igreja do Senhor não estiver mais na terra, então Satanás se manifesta e o curso do seu plano terá continuidade dentro da providência divina. Portanto, duas evidências de que o dia do Senhor não havia chegado. Em primeiro lugar, a apostasia. Em segundo lugar, o homem da iniquidade, o filho da perdição, não havia se manifestado. Nós podemos definir apostasia aqui, por mais que a palavra signifique partida, e alguns teólogos pré-tribulacionistas dizem que essa palavra partida, a apostasia, é uma referência direta ao arrebatamento. Eu penso que a apostasia de fato é um afastamento da fé, é um abandono da fé do Senhor. Conforme Mateus capítulo de número 24, versículo 10 ao 13, o Senhor Jesus Cristo diz que nesse tempo, uma referência ao período tribulacional, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Mas também surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade ou iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
mas quem perseverar até o fim será salvo. Primeira de Timóteo, capítulo 10, versículo 1, a Bíblia nos diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. É esse período de apostasia que o apóstolo Paulo está falando aqui, que evidencia, que prepara o cenário para o surgimento do anticristo. Não apenas a apostasia religiosa que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, mas um abandono da lei de modo geral. Há uma apostasia da lei moral, há uma apostasia da lei instituída, há uma apostasia religiosa que cresce continuamente no mundo. O mundo já vem se configurando para o surgimento do homem sem lei, do homem da iniquidade, o anticristo. Isso aponta para um sinal também que deve alegrar o nosso coração. Jesus está voltando. Esse é o tempo de voltarmos para Ele em arrependimento, em quebrantamento, porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. O homem do pecado é uma paródia de Deus, é uma paródia de Cristo. Se nós olharmos a Bíblia, Satanás, ele sempre desejou ser adorado e servido como Deus. Texto como Isaías 14:14, Lucas 4, versículos 5 a 8, na tentação de Jesus ali no deserto, o desejo de Satanás é ser adorado como Deus. Um dia ele produzirá sua obra-prima, que é o anticristo, que levará o mundo a adorá-lo e a acreditar em suas mentiras. O anticristo é um homem sem lei que viverá na ilegalidade absoluta. Ele será um transgressor consumado da lei de Deus e das leis dos homens. Ele será um monstro absolutista. A palavra grega para falar de iniquidade, anomia, iniquidade, descreve a condição de quem vive de modo contrário à lei, ou seja, é alguém que vive contra a lei conscientemente. Ele é a própria personificação da rebelião contra as ordenanças de Deus. O homem da iniquidade realizará os sonhos de Satanás, os propósitos de Satanás sobre a terra, liberando a mais ampla e profunda rebelião contra Deus em toda a história. Se nós pegarmos homens como Nimrod, homens como os faraós, como Nabucodonosor, como os grandes tiranos, Antíoco Epifânio, Nero, os Césares, os Calígulas, ou Calígula, e tantos outros homens são apenas rascunhos desse homem iníquo que irá surgir no período da grande tribulação, o homem do pecado. Daí então a palavra anticristo, aquele que é contrário, 100% contrário a Cristo. Se Cristo é amor, ele é ódio. Se Cristo é a verdade, ele é mentira. Se Cristo é o bom pastor, ele é aquele que devora as ovelhas. Se Cristo é o cordeiro, ele é o dragão. Se Cristo é o filho do homem, ele é o filho de Satanás. Se Cristo é aquele que vem representar o Pai, o anticristo vem representar Satanás. Se Cristo age em amor e em verdade, o anticristo agirá em ódio e em mentira. Ele é uma imitação barata do nosso Redentor. Mas ele é um filho da perdição, como diz o verso de número 3. Isso indica que ele é um ser totalmente perdido e designado à perdição. Ele será lançado num lago de fogo. A Bíblia já decreta o final do diabo, Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20, versículo 10, juntamente com o diabo, o falso profeta e a besta. A palavra grega para apolia ou apoleia, perdição, traz a ideia de que o anticristo será destruído, será destinado à destruição. Apocalipse 19, versículo 20 não fala da aniquilação dele, mas de um tormento contínuo. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Apocalipse, versículo 10 do capítulo 20, nos diz que o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então a Bíblia não está falando de uma aniquilação, mas de uma condenação contínua, de um período que nós não temos conhecimento de quanto seja, mas a Bíblia fala que é pelos séculos dos séculos, uma expressão, né, que para falar de um tempo eterno.
Esse filho da perdição, conforme o versículo de número 4, ele é um líder que se opõe à adoração. O anticristo se oporá claramente e abertamente a Deus e perseguirá também o povo que adora e que serve a Deus. Hoje nós já vemos nuances dessa perseguição contra o povo de Deus através de leis estabelecidas, através de decretos. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos os sentimentos do anticristo vindo à tona na perseguição contra a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o anticristo se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. O homem do pecado é adversário de Deus, da lei de Deus e do povo de Deus. Um dado aqui assustador, mas que é real. O cenário já está preparado para o surgimento do anticristo, porque o versículo de número 7 fala que o mistério da impiedade já está atuando. Agora veja, nós estamos falando de um texto de 2000 anos atrás, quando a igreja estava sendo estabelecida. O apóstolo Paulo fala que naqueles dias o mistério da iniquidade, da impiedade, já estava operando. Se naqueles dias já estava operando, o que dirá nos dias de hoje? O espírito da nossa época é um espírito abertamente oposto a Deus. Vivemos num tempo de apostasia, de rebelião contra Deus. Os valores morais estão sendo tripudiados, os princípios de Deus estão sendo escarnecidos, como a moralidade, como a santidade. Os homens estão indo de mal a pior, trocando a verdade pela mentira. O que Deus abomina está sendo aplaudido e o que Deus aprova está sendo escarnecido, pisado na lama, cuspido e escarnecido nas grandes avenidas do nosso país. O palco está pronto para a chegada de um líder maligno. Como disse certo historiador, o mundo está pronto para endeusar qualquer César que consiga dar à sociedade caótica paz. O mundo fala de paz enquanto estão polindo suas armas de guerra. A sua manifestação é impedida. O cenário está preparado, mas ele não surgiu ainda porque algo está impedindo. Versículos 6 e 7, nós já mencionamos aqui que a Bíblia fala com clareza sobre algo que impede o anticristo de se manifestar. Quero trazer um comentário aqui do Donald Gray Bonhoeffer, comentando sobre Tessalonicenses, página 99 e 100 do seu comentário. Ele faz um excelente comentário sobre o que é que impede o anticristo de surgir, do repressor do anticristo. Nas palavras dele, ele diz assim: bem, o que está impedindo o anticristo de fazer a sua aparição no cenário mundial? Você e cada membro do corpo de Cristo na terra. A presença da Igreja de Jesus é a força restringente que se recusa a permitir que o homem da iniquidade seja revelado. A verdade é que o Espírito Santo é o real repressor, mas como 1 Coríntios 3,16 e capítulo 6,19 ensinam, o Espírito Santo habita aquele que crê. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Coloque todos os crentes juntos, então, com o Espírito Santo habitando em cada um de nós, e você terá uma formidável força restringente. Charles Swindoll também vai comentar sobre essa questão, e ele diz que o resultado da remoção do repressor é que quando o sal for retirado da terra e a luz do mundo já não brilhar mais no mundo, então cada vestígio de bondade irá decair, cada resquício de verdade desvanecerá, como jaulas de um zoológico subitamente abertas. Assim será quando o repressor for removido do caminho e a iniquidade correrá desenfreada e incontrolavelmente pelo mundo. Então aqui nós tivemos excelentes comentários. O que impede o anticristo de surgir é o Espírito Santo através da igreja. Você vê cristãos se posicionando contra diversas leis que tentam aprovar ou então que tentam dizer que o certo é errado, que o errado é certo. A igreja do Senhor é o sal da terra e a luz do mundo. Quando removerem o sal da terra e a luz do mundo, então esse mundo estará em densas trevas. Continuando aqui o texto sagrado, nós vamos ver o poder dele identificado. Ele vai vir e vai atuar no poder de Satanás. O anticristo será o representante do inferno. Versículo 9, versículo 10 nos diz que a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás com todo poder e sinais falsos, milagres. E com todo o engano da injustiça para os que
perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Os propósitos dos milagres de Jesus ou de Deus é conduzir as pessoas à verdade e à salvação. O propósito dos milagres operados pelo anticristo será levar as pessoas ao erro e ao engano. O anticristo ele atuará como um ator, como alguém que vai enganar o povo. Aí você pergunta, por que então que Deus permite que Satanás atue? Justamente por causa disso, por causa dos discípulos do anticristo. Os discípulos de Cristo não são atraídos por causa dos milagres. Os discípulos de Cristo são atraídos pelo sacrifício, pela mensagem, pela cruz de Cristo. Mas os discípulos do anticristo, porque ele também terá discípulos, agirá da seguinte forma. Versículo 11 e 12 nos diz por que ele atuará com poder. Lógico, para cumprir o propósito de Deus, mas tem um propósito secundário. É por isso que Deus envia a atuação do erro para que creiam na mentira. É aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse: o que é santo, santifique-se ainda mais, e quem é limpo, o que é santo, santifique-se ainda mais, limpe-se ainda mais, o que é sujo, suje-se ainda mais. Ou seja, Deus está falando aqui que ele entregará o homem à sua liberdade, ao seu desejo, dará à humanidade aquilo que a humanidade sempre quis, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aqui está o motivo pelo qual o anticristo realizará alguns milagres. Os seguidores do anticristo podem ser descritos de 4 maneiras bem distintas. Primeiro, eles não acolhem o amor pela verdade, ou seja, a verdade de Deus não interessa esse tipo de pessoa. Em segundo lugar, eles não dão crédito àquilo que é a verdade, aqui no contexto bíblico, a palavra de Deus. Eles serão julgados não pelo pecado da ignorância, mas pelo pecado da rejeição consciente da verdade. Eles não aceitam, não dão crédito à verdade. Eles se deleitam na injustiça. O versículo 12 nos fala isso com muita clareza. A razão e a emoção caminham juntas. Nós podemos ver isso claramente nesse texto. Eles rejeitam a verdade e por isso se deleitam na injustiça, que aqui é uma expressão para falar do pecado. E eles, porque amam a injustiça, serão dados aos seus prazeres. Jesus deixa esse ponto bem claro quando diz que o julgamento é esse. Evangelho de João, capítulo 3:19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E, em quarto lugar, eles serão julgados e condenados, versículo 10 e 12. O destino daqueles que rejeitam a Cristo e aceitam o anticristo será o mesmo do dragão e do anticristo, o lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10 e 15. Quem não anda no caminho da vida, que é Cristo, anda na estrada da morte. Se você perguntar onde fica o inferno, eu uso a frase do Hernandes Dias Lopes que diz que o inferno fica no final de uma vida sem Deus. Isso aqui é muito importante. Então, o anticristo ele tem essas características, tem os seus discípulos, surgirá no mundo, o mundo viverá uma sodomia terrível, distante de Deus, distante dos princípios morais do Senhor, mas a Bíblia já revela o fim, como a Bíblia própria descreve que Deus revela o fim desde o princípio, também revela o fim do anticristo. O fim do anticristo está no versículo 8, por exemplo, quando o texto nos fala que então esse ímpio será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, louvado seja o nome de Jesus, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Apenas o sopro da boca de Cristo, que é o sopro que dá vida, também é o sopro que tirará a vida e a manifestação da sua vinda com poder e grande glória. O anticristo não será derrotado por nenhuma força da terra. Não vai ser bomba, não vai ser guerra, não vai ser espada que irá destruí-lo. Ele perecerá por um inimigo invencível. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Os adeptos do anticristo vão dizer, adorando ao dragão, pois concedeu a sua autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Porém, quando Cristo vier na sua glória, o matará apenas com o sopro da sua boca e com a sua manifestação. Isso sim é onipotência. Os verbos matar e destruir aqui não significa aniquilar, como nós já mencionamos, Apocalipse 20, versículo 10. Eles serão atormentados no lago de fogo pelos séculos dos séculos. Para fecharmos aqui,
o nosso entendimento, duas verdades práticas devem ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, Deus tem o controle. O iníquo, o filho da perdição, ele só aparecerá no tempo que Deus determinar e terá o seu poder e o seu tempo limitado. Sua derrota já está lavrada. Nós já vemos aqui, até mesmo o mal mais hediondo está sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, o triunfo dos filhos de Deus é seguro. O triunfo final de Deus é seguro, portanto, dos seus filhos também. Ninguém poderá se opor a Deus e prevalecer. O iníquo, ele fará proeza, enganará a muito, mas chegará o momento em que Deus dirá basta. Então ele será lançado no lago de fogo e será atormentado pelos séculos dos séculos. Paulo usa esse texto para consolar os irmãos, já preparando eles para aquilo que vai acontecer. Nós sabemos que no período da igreja de Tessalônica a perseguição estava iminente naquele momento, mas que toda perseguição não passa desapercebida pelos olhos de Deus e que no final de tudo a última palavra e o triunfo é de Cristo, é de Deus, da sua palavra e do seu propósito soberano. Enquanto nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, duas decisões devem ser tomadas. A decisão daquele que está indo para o buraco, a passos largos, aceleradamente ao buraco, ele tem a oportunidade, antes de cair no abismo, de refrear, parar e converter a sua rota. Se não converter, a rota de colisão será o abismo. Caso se converta, haverá esperança e salvação. Esse é o caminho daqueles que estão indo para o abismo, que estão ouvindo essa mensagem. Tem a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. O outro caminho é o caminho estreito, é o caminho apertado. O caminho do retorno é um caminho apertado, mas é um caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus Cristo disse que larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos, infelizmente, são aqueles que passam por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação e poucos a encontram. Meu desejo, o desejo de minha alma, é que eu esteja trilhando por esse caminho, que minha família esteja trilhando por esse caminho. Quero orientar a minha filha que está para nascer a trilhar por esse caminho. E o meu desejo é que você que está ouvindo essa mensagem também trilhe por esse caminho. Será fácil? Não. É um caminho que tem espinhos. É um caminho que tem cruz. É um caminho que exige de mim e de você renúncia. Mas o que eu posso te garantir com plena convicção e certeza de alma e de fé é que o final desse caminho vai ser maravilhoso. Vai ser tão maravilhoso que você nem vai lembrar de quantos espinhos você pisou, de quantas pedras feriram seus pés, de quão apertado foi passar em dado momento da vida. Vai ser tão maravilhoso que você então poderá entender o que Paulo disse, que nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que em nós há de se revelar. O anticristo está para surgir no mundo, é verdade. Mas antes que ele surja e esse mundo afunde de vez numa apostasia ou rebelião contra Deus, a trombeta irá soar. Jesus Cristo irá nos levar para os céus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, encontraremos o Senhor e estaremos para sempre com Ele nos ares. Para muita gente, isso é uma utopia, uma fantasia, mas no final, nós poderemos dizer, como a música do Juliano Som diz, vai valer a pena. Na verdade, já está valendo a pena. A mensagem de Cristo é loucura para o mundo, mas para os que são salvos, é o poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique no seu coração. Se Deus nos permitir, estaremos aqui no nosso próximo vídeo falando sobre os agradecimentos que o apóstolo Paulo faz a essa igreja e alguns conselhos contínuos ainda antes que chegue o final dessa carta. Espero te ver aqui. Compartilhe esse vídeo para mais gente. Tenho certeza que de alguma forma vai edificar a vida de muita gente. Deus abençoe, um beijo fraterno, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.